a afabilidade e a doçura. E quem vai ministrar esse tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Cristina Félix. A prece inicial e final será feita pela Rita Dadário. A vibração do passe será feita por mim. A vibração da água pela Vera Romei. E a psicografia pela Priscila Mensinger. Então, que nesse instante nós possamos fechar os nossos olhos, que possamos entrar em sintonia com toda essa espiritualidade amiga, mentalizando firmemente a imagem de Jesus, que nos recebe de braços abertos, assim como toda essa equipe de mentores da área médica do Hospital Alvorada, essa equipe de religiosos, de educadores, os nossos mentores individuais, e que nesse abraço fraterno possamos todos nós estarmos com os nossos corações abertos, para que assim possamos receber e absorver todo este amor que presente neste salão. Que assim seja. E assim, meus queridos irmãos, vamos continuar com os nossos olhos físicos fechados, para facilitar a nossa sintonia com o plano superior, acalmando, desacelerando o nosso coração, para pulsar na mesma sintonia do Cristo, silenciando as nossas mentes, para que possamos ouvir o som da natureza que já se propaga nesse nosso recinto, nesse nosso novo cenário. Pois assim que chegamos aqui ao Paz e Amor e entramos por aquela porta, adentramos ao salão nobre, nós sentimos as ondas vibracionais beijarem os nossos pés, promovendo imediato refazimento e, ao mesmo tempo, bem-estar aos nossos espíritos. E à medida em que sentamos nesses bancos, fomos mergulhados num oceano de vibrações amorosas vindas do nosso querido Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, orquestrada pelos mentores da nossa casa e atuando em nossos corações, preparando-os para receber esse importante alimento que será servido no banquete desta noite, através da palestra da nossa querida amiga Cristina Félix, que a preparou com todo carinho e amor. Que possamos, meus irmãos, absorver o máximo dessa palestra, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática destas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles.
Não haverá mais ódios nem disenções, mas união, concórdia e mútua benevolência. A mensagem do livro Sempre Melhor. Pense sempre. Nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamentos, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforço para superar as nossas limitações. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagre sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular afirma: para grandes males, grandes remédios. Isto quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Então, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos, por estes minutos, por estes momentos, sermos iluminados por seu infinito amor e termos uma escuta atenta para as palavras que vão ser faladas. E vou começar falando dessa música que acabamos de ouvir, e que para a gente ter dias melhores para sempre, a gente pode, então, começar a exercitar um pouquinho o que nós vamos falar hoje, que é sobre a afabilidade e a doçura. E como falar sobre a afabilidade e a doçura nos tempos que nós estamos vivendo? No convívio com as pessoas como nós estamos tendo. Mesmo pós-pandemia, né, já vai fazer quase um ano, ainda nós temos algumas questões emocionais no nosso dia a dia, do convívio com as pessoas, que são bastante desafiadoras. Mas eu posso dizer para vocês que depois de ler tudo e ter estudado isso, vale a pena e é muito possível a gente aplicar a doçura no nosso dia a dia se a gente quer realmente, então, ter o nosso processo evolutivo muito bom. E a afabilidade e a doçura que nos é falada no Evangelho, no capítulo 9, no item 6, por Lázaro, que faz parte do capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ele nos convoca hoje a uma grande reflexão interna. É uma reflexão no sentido de que a gente possa buscar junto a Jesus os seus exemplos, porque ele foi uma pessoa que praticou isso todos os dias que esteve no nosso convívio anteriormente. E Jesus nos dá, então, essa metodologia do bem viver na terra, para que a gente possa aliviar as nossas dificuldades e as nossas necessidades serem atendidas. Então, a gente pode aprender com ele a desenvolver este conjunto de qualidades, formando esta virtude da mansuetude e da brandura. Essa mensagem, então, é de Lázaro, que era o irmão de Marta e Maria, e eles residiam em Betânia, no caminho de Jerusalém a Jericó. Eles amavam muito a Jesus, recebiam sempre ele em sua casa, e só para a gente elucidar, Lázaro foi aquela pessoa que foi ressuscitada, né? Voltou quando Jesus foi curar a ele. Nesse estado de letargia que ele estava, que na época era ignorado. Isso é relatado nos evangelhos, mas é só então para a gente se situar que foi ele que disse isso. E Lázaro, também no evangelho, ele coloca outros capítulos bastante importantes e que a gente convida todos a lerem, no capítulo 11, no item 8, sobre a lei de amor. Né? Então, isso tudo foi falado em Paris, lá em 1800, e é relatado então nesse evangelho. E esse autor, então, ele nos fala dessas virtudes, que muitas vezes, como eu coloquei no começo, são pouco citadas no nosso dia a dia pelos homens. Mas a gente consegue, através do nosso desenvolvimento espiritual, fazê-las crescer dentro de nós, né? Para que a gente também possa praticar aquelas bem-aventuranças que nós todos já conhecemos. Então, a afabilidade, só também para a gente poder se situar um pouco, ela é uma habilidade de quem é cortês, de quem é delicado, de quem é amável,
de quem é agradável com o próximo e para consigo mesmo. E a doçura, ela é uma qualidade de quem é suave, de quem é meigo, de quem é brando. Só que Lázaro coloca para nós que a afabilidade e a doçura, elas vão se originar da benevolência. E essa benevolência é aquela boa vontade que nós temos para com o outro, para com alguém, que por sua vez, a benevolência é o fruto do amor ao próximo. Então, por isso da escolha do evangelho de hoje, amar o próximo como a si mesmo. Só que isso não significa a gente ter atitudes apenas exteriores, né? Então, tem muitas pessoas que são amáveis aos outros, falam bem, mas que por dentro ou que dentro do seu ciclo social e principalmente dentro das suas casas são próprios tiranos, né? Então, o que eles falam? Que a nossa boa educação, as atitudes suaves, são frutos também de um treinamento que nós devemos ter para conosco mesmo a toda hora, a todo momento, porque as situações nos chegam também a toda hora e a todo momento. E nós devemos falar de nós, né? Não do outro. E bem-aventurados são aqueles, então, que conseguem compreender e conseguem aceitar as pessoas exatamente como elas são. A pessoa, ela que está conosco no nosso convívio, ela consegue dar aquilo que ela consegue. Aquele é o melhor daquela pessoa. Então, muitas vezes nós queremos modificar a pessoa, mas isso nem sempre é ser, então, benevolente e afável. A gente deve olhar aquela pessoa, ela está dando o melhor, então o que eu vou fazer com aquilo que ela dá? Então, é sobre isso também que é falado. E aí, então, nessas questões, muitas vezes nós temos que ter a delicadeza de ouvir e silenciar, porque senão a gente vai entrando em embates. E Lázaro, então, ele coloca nesse capítulo, e ele censura aqueles que usam uma máscara para uso externo, uma roupagem linda, cujo corte é bem calculado, mas disfarça as deformidades ocultas, que na menor contrariedade mostram como realmente as pessoas são por dentro, fazendo mais aquelas reações violentas, né, que se manifestam no dia a dia que nós temos. Hoje, a gente, por exemplo, no nosso convívio, você fala alguma coisa para alguém, alguém já está revidando sem mesmo pensar, sem dizer as outras questões que nós passamos no dia a dia, violentas, às vezes por, entre aspas, por nada, né? Mas sempre tem um motivo por trás de tudo aquilo e nada é por acaso. Então, as pessoas que são dominadas, né, por este mostrar-se mais brando, mas por dentro serem esses tiranos, elas são dominadas por uma hipocrisia e se afastam cada vez mais de uma autenticidade. E essa qualidade de ser autêntico é aquela qualidade de você ser verdadeiro com você mesmo, você ser verdadeiro com as suas raízes, com aquilo que você aprende, com os seus valores. Então, aquela pessoa que é verdadeira, ela não consegue ser falsa quando ela olha alguma situação. E ela vai representando, então, aos outros aquilo que realmente ela assume como responsabilidade para ela. Então, nesse amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa ser autêntico. E está, então, implícita essa ideia do que o amor ao outro é aquele amor que Deus traz para nós. Então, também no Evangelho não falam, sois deuses e não sabeis. Então, tudo isso está dentro de nós. Por isso que nós podemos, através dos nossos exemplos, do nosso dia a dia, no caminhar que estamos, fazermos dias melhores para sempre. E para a gente, então, pensar em tudo isso, nessa verdade, a gente deve também se libertar do egoísmo. E para a gente se libertar desse egoísmo, porque muitas vezes a gente quer uma coisa exatamente como a gente imagina e como a gente quer. Para a gente se libertar, então, disso, a gente tem que nos conhecer. Aceitar que nós temos coisas boas dentro de nós, mas também aceitar que nós temos as nossas imperfeições. E a gente deve considerar todo dia, toda hora e momento que nós somos espíritos em evolução.
e que também está tudo bem se às vezes a gente não consegue entregar aquele nosso melhor naquele momento. Né? A gente sempre fala, puxa, eu errei. Eu sempre falo que a gente, que não temos outro nome para chamar, mas a gente não erra, a gente só não acertou. Porque se a gente for lá pensar, à noite fazer, como Santo Agostinho sempre fazia, no crivo, né, o que eu fiz no meu dia a dia, eu posso no dia seguinte ir lá e acertar. Eu posso ir me desculpar. Eu posso falar de uma maneira mais tranquila com o outro que está me escutando. E também acabar se auto-perdoando, porque às vezes não conseguiu entregar o melhor naquele momento, porque não conseguimos ser muito tranquilos em tudo, né? Nós somos ainda de carne e osso e, como está sendo dito, somos seres e espíritos em evolução. E assim, então, a gente se aceitando como a gente é, a gente consegue ter um primeiro passo para o uso do nosso livre-arbítrio e continuar, então, nessa existência, nesse processo, fazendo o quê? Todos os dias devemos fazer a nossa reforma íntima. Que a gente escuta aqui nessa casa bendita, nessa casa de paz e amor sempre. A gente pode fazer a nossa reforma íntima se a gente conseguir, pelo menos, ler um capítulo, linhas do Evangelho todo dia. Às vezes a gente não tem a gente fala, puxa, não temos o tempo para fazer o Evangelho todos os dias ou parar para orar, mas um pouquinho abrir um livro de autoajuda, um livro espírita, um livro que traga exemplos de Jesus, com certeza nós vamos nos modificar e nos modificando, nós modificamos o nosso entorno. E essa honestidade e essa sinceridade que a gente deve ter para conosco mesmo nos leva a ter essa autenticidade e esforçando-nos sempre para nos melhorarmos. E então, quando a gente às vezes tem no dia a dia um impulso de falar alguma coisa para alguém, se a gente tiver esse crivo, e isso tem que ser muito rápido, né? A gente parar, pensar porque já vai sair alguma coisa. Então, a gente organizar, armazenar o nosso pensamento, organizar para sair. Se a gente tiver isso, a gente vai falar a coisa de uma forma diferente. Falando de uma forma diferente, aquele que está mais nervoso, às vezes que está mais exaltado, com certeza ele para. Isso é um exercício, a gente deve fazer esse exercício todos os dias. E se a gente conseguir fazer isso e diminuir essa questão agressiva que às vezes nós temos, nós já vamos estar numa vitória muito grande e vamos eliminar dentro de nós mesmos essas questões dos impulsos que a gente tem frente às situações do dia a dia. E aí eu penso o seguinte, que se todos os dias um número maior de pessoas for agindo de maneira autêntica, consigo mesmo e com aqueles que estão ao lado, inspirando confiança, né? Porque a autenticidade vai inspirando a confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um. Devemos respeitar cada um como é. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que cada um acredita para aquele momento. A Terra, né, o nosso planeta, sim, estará muito mais próximo de se tornar o planeta regenerado que tantos nós queremos. Então, por isso, fazer ao outro o que queríamos que fosse feito a nós mesmos. E Lázaro, então, também lembra na sua mensagem o seguinte: aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na sua intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pela aparência, mas não se pode enganar a Deus. E ele ainda fala o seguinte, que só se pode dar amor quem tem amor dentro de si. E partindo do amor que sentindo por nós mesmos, nós podemos amar ao próximo. Então, todos nós não queremos ser bem tratados? Nós não queremos ter atenção, carinho, uma escuta empática. A gente não quer esse clima de um relacionamento melhor entre as pessoas? Então, isso tem que começar de nós. E a gente, pensando em tudo isso, consegue também
se a gente, no nosso silêncio interno, todos os dias, a gente recebe da espiritualidade amiga, que nos acompanha no nosso projeto reencarnatório, desde o do processo reencarnatório, a gente vai recebendo os recursos necessários para que a gente possa desenvolver estes sentimentos, que fazem parte, aonde que eles estão, no nosso eu profundo. Mas também eles estão, às vezes, muito soterrados, né? Ficam abafados por conta do cotidiano. Então, cabe a nós, diante do que aprendemos no Evangelho, abrirmos essas portas e comportas para que isso seja colocado ao outro. E, cultivando esses sentimentos, a gente vai facilitando a nossa convivência de uns com os outros. Então, parece muito fácil o que eu estou falando, mas isso é um processo, é um exercício e é muito possível. E aí, então, a gente vai sabendo o seguinte, que tudo isso, dentro dessa nossa reforma íntima, mexendo nessa nossa autoestima, porque se temos autoestima, a gente pode passar isso para o outro, a gente vai conseguir modificar o conhecimento e o autoconhecimento nosso e daqueles que estão conosco. E aí sim nós vamos fazer cada vez mais, praticando cada vez mais a nossa reforma íntima, que tanto somos convidados. E identificarmos então quem nós somos, termos o nosso pensamento daquilo que nós queremos fazer é fundamental para que a gente possa passar pelo nosso processo de grande transformação, que certamente se dará, vai se dar, para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas vai se dar. Só que na mensagem que nós lemos, toda mudança gera um desconforto. Só que quando a gente passa pela mudança, seja ela física, seja ela emocional, a gente vai galgar uma mudança espiritual muito, muito grande. E que Deus, então, possa nos ajudar sempre para que a gente possa ter essa mudança. Que Ele possa nos iluminar as nossas mentes, a sempre buscar na oração, na atitude, na reflexão, os recursos espirituais que vão dilatando a nossa mente para que a gente possa aprender, né, guardar as ideias, os ideais que a gente quer para essa nossa evolução. Eu vou deixar aqui uma mensagem muito curta, mas eu espero que fique gravada e um exemplo que fique gravado no coração de cada um, porque para mim fez muito sentido isso. Há 2 semanas chegou para mim que a água, né, a água que é tão necessária para todos nós, ela está lá. Ela é resiliente, ela passa, se for no rio, ela vai passar pedrinhas, pedregulhos, ela passa montanhas, assim como Jesus também fazia no seu dia a dia. Ele passava por todos os lugares, sendo resiliente e passando aquilo que ele queria. Então, 3 objetos, né, 3 coisas chegaram para a água e falaram. O ovo chegou para a água e falou assim: água, você é super importante para mim, porque você me deixa mais duro. E se você me deixando mais duro, alguém pode me comer e me saborear. A cenoura estava do lado e falou assim: água, você me deixa muito mole. Para aquela pessoa que ainda não tem dente, que ela possa me comer e me saborear. E aí o café também virou para a água e falou assim: água, você é muito importante para mim. Se eu tiver em grão, ninguém vai poder me comer porque é muito amargo. Mas se eu tiver em pó e você se misturar a mim, eu posso ser uma bebida bastante gostosa, desde que a pessoa também goste. Então, o porquê desse exemplo da água? A água está lá. A água, ela é o que é. Assim como nós devemos ser o que nós somos, respeitando aquilo que nós temos, com os exemplos do Evangelho e de Jesus. O que os outros veem em cima de nós, o que o outro viu em cima da água, ou o que as pessoas viam para Jesus, compete aos outros. E isso a gente tem que ter dentro de nós, senão a gente não consegue caminhar. Eu quero deixar aqui então para vocês que a gente possa ser benevolente para conosco mesmo, para que possamos ser benevolentes para com o próximo, que possamos ser como a água e como Jesus, que é possível, para que a gente possa transformar
todos que estão à nossa volta. E desta maneira, aí sim, nós vamos exercitar a afabilidade e a doçura. Boa noite. E desta maneira, então, vamos já nos ligando com essas equipes de Bezerra de Menezes, vindas da Capela do Amor, de Eurípides Barçanufo, vindas da Mansão da Paz, equipes do Hospital Alvorada, multidisciplinares, equipes médicas, de religiosos, de educadores, que já se fazem presente no nosso salão, já nos envolvendo com muito amor. Os médiuns, nesse instante, já se colocam numa postura de captação de todas essas energias benfazejas, energias essas que vêm das matas, que vêm dos laboratórios artificiais da espiritualidade. E nessa atmosfera de muito amor, vamos dando início assim à terapêutica do passe, aonde no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, essa energia ela se concentra e vai ali alimentando todos os nossos valores de espiritualidade, trabalhando em nós essa conexão mais ativa com a espiritualidade superior, com as energias benfazejas que já se fazem todas elas presentes no nosso salão. Essa energia ela desce e vai até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde ali a equipe de psiquistas, lideradas pelo Dr. Monroe, equipe de psicólogos lideradas por Júlio de Queiroz, vão ali trabalhando toda a nossa casa mental. Vão ali trabalhando em nós o equilíbrio do nosso pensar, nos inspirando num pensar positivo, num pensar de otimismo, ampliando assim também a nossa visão espiritual perante a vida, fazendo com que nós possamos enxergar a vida como espíritos imortais que somos, com todas as oportunidades de aprendizado e de crescimento. Essas energias agora, elas descem, vão até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório ali é trabalhado, a glândula da tireoide também, as nossas cordas vocais, trabalhando assim em nós, um inspirar e expirar mais harmônico, mais suave, aonde o oxigênio adentra para os nossos pulmões e vamos assim absorvendo também essas energias que vão fortalecendo toda essa região do nosso corpo físico, assim como também trabalhando a nossa faculdade da fala, para um falar mais positivo, otimista, para um falar com Jesus, para Jesus, junto do nosso Cristo amado. E nesse instante, essas energias, elas descem até o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, onde todos nós somos envolvidos pelas irmãs de caridade, pelas servas de Clara e de Maria, pelos jesuítas e franciscanos, que vão trabalhando ali no nosso coração, o nosso campo emocional, trazendo equilíbrio para as nossas emoções, trazendo um alívio para o nosso peito e fortalecendo em nós o sentimento da fé, o sentimento da esperança e, como dito na música, o sentimento desses dias melhores que de fato chegarão com o nosso trabalho, com a nossa vontade firme, com a nossa perseverança no bem e no Evangelho. E essas energias nesse instante vão até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde a equipe do Dr. Maurício Silveira, acompanhado pelas equipes de Vovoca, ali trabalham intensamente
todo o nosso aparelho gastrointestinal, fazendo uma asepsia intensa em cada órgão, em cada célula, em cada glândula, fazendo ali com que toda essa vitalidade que existe nesta região possa ser restaurada, possa ser reequilibrada e ao mesmo tempo fortalecida. Agora essa energia ela vai até o centro de força esplênico, na altura do nosso baço, aonde a doutora Mitsue, com a sua equipe de geneticistas, ali trabalha intensamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hematológico, as defesas do nosso corpo físico, mas acima de tudo, as defesas do nosso ser espiritual, as nossas defesas espirituais, nos dando assim a vitalidade para o nosso ser, a disposição, o bom ânimo de seguirmos a nossa caminhada junto de Jesus. Essa energia desce agora para o centro de força genésico, na altura do nosso ventre, aonde a doutora Carmen Braga, com a equipe de ginecologistas, urologistas, vindas do Hospital Alvorada, ali trabalham todo o nosso aparelho genésico, fortalecendo assim também as nossas energias co-criadoras situadas nessa região, direcionando essas energias para o bem, para o bom, para o belo, para que tenhamos assim atitudes de caridade para com o nosso próximo, no nosso dia a dia, em todas as oportunidades. E essa energia nesse instante, ela vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde a equipe do chinês, junto com os ortopedistas, trabalham intensamente todo o nosso sistema ósseo, toda a nossa coluna vertebral, nos colocando assim numa postura espiritual de maior firmeza, de maior autoconfiança perante a vida, trabalhando a nossa capacidade, a capacidade que já existe em nós, de superarmos as provas do dia a dia, de sermos melhores, de sermos assim mais próximos, de estarmos mais próximos com Jesus. E toda essa energia agora, ela nos circunda por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E nesse instante, aproveitando esse ambiente que se faz presente no nosso salão, vamos mentalizar os nossos lares. Vamos mentalizar essa luz num tom prata, envolvendo todos os cômodos da nossa casa, abrindo as portas, as janelas, envolvendo também todos aqueles que residem conosco, trabalhando assim um ambiente de harmonia, de fraternidade, de respeito e de segurança. Aproveitando também, vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, essa mesma cor prata, nessa luz intensa, envolvendo todo o nosso local, nosso ambiente de trabalho, abrindo portas, janelas, fazendo uma asepsia intensa no local, e assim envolvendo também todos os nossos colegas que comungam do trabalho material conosco, criando assim um clima de harmonia, de respeito e de colaboração. E se porventura estamos à procura de um emprego, nesse instante nos sintonizamos com o Dr. Campos Vergal, Dr. Juarez, Juiz Caio e Juiz Benevides, esses mentores amigos que possam nesse instante nos fortalecer nessa caminhada, nessa situação, que é uma situação provisória, mas que possamos, acima de tudo, tirarmos os aprendizados que essa situação nos oferta nesse instante. Mentalizando também nesse instante as urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que necessita dessa energia de amor e de paz,
junto com os caravaneiros fraternos, que possa esse irmão, essa irmã, ser envolvido nesse sentimento de paz. Mentalizando agora a urna dos desencarnados, mentalizando aquele nosso querido, aquela nossa querida que já retornou à pátria espiritual, que também nesse instante possa ser envolvido em muita energia de amor, nessa energia de paz, aonde novos propósitos, novas tarefas de evolução espiritual ali se desdobram para a sua caminhada evolutiva. E retornando agora o pensamento para o nosso salão, nós agradecemos a Jesus, esse mestre amigo, agradecemos aos mentores da nossa Casa de Paz e Amor, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, e todas essas equipes amorosas que estiveram e que estão conosco e que nos fortalecem em espírito, no pensamento e no coração. E nesse instante, agora, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Que assim seja. E continuando com essas vibrações, vamos agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, essa espiritualidade amiga caravaneira que aqui já se encontra, para a fluidificação das nossas águas. Que possamos nesse instante mentalizar toda a natureza, o sol envolvendo todas as nossas matas, os mares, os oceanos, os rios, as florestas, onde esses irmãos amoráveis colhem todas as energias necessárias para que possam ser fluidificadas para levar aos laboratórios espirituais, onde nossas águas será recebida toda a medicação que lá no laboratório, na clareira do Hospital Alvorada, os médicos, os biólogos, os farmacêuticos, os homeopatas, os pretos velhos, caboclos e índios, já manipulam todas essas energias para serem transformadas na medicação para cada um de nós, e que cada um neste momento mentalize o seu vasilhame, os seus filtros nos seus lares, o enfermo no leito de um hospital, o irmão morador de rua, onde houver um ser neste momento, tomando um gole d'água, que ali também seja colocado todo o lenitivo necessário a cada um. Que a luz do Mestre amado Jesus envolva a água de todos do planeta, para que todos possam receber essas bênçãos que vêm do alto. Agradecendo sempre essa espiritualidade amiga e ao nosso Mestre amigo Jesus, que ali esteve sempre presente, envolvendo nossas águas em tudo aquilo que mais necessitamos. Que assim seja, com a graça de Deus. Cuidai e zelai de vossos lares. Vossas casas são paredes e janelas, mas vossos lares são edificações de vossas almas. Para vossos lares deveis levar apenas vosso melhor. Em vossos lares deveis permitir que entrais apenas tudo o que vos sustenta, que sustenta a vossa moral, vosso respeito e vosso carinho por aqueles que convosco edificam o mesmo lar. Lar, morada da alma. Casa, morada do homem.
Bendito é o lar que é valorizado e sustentado pela serenidade, amplitude de pensamentos e coerência. Em vossos lares deveis existir o diálogo que edifica, o pensamento que eleva, o desejo que constrói. Vosso lar é morada sublime, onde podeis repousar, desacelerar e alegrar-se. Selai pelo lar. É a família e seus membros que sustentam e mantêm a saúde de a saúde e a higiene do lar. Em vossas lares reside vossa essência. Lar, sublime ventura, sublime recanto, onde deveis ouvir, compreender, ensinar, aprender, trocar emoções e sentimentos, sempre com o sublime compromisso do evoluir. Lar é onde está vosso coração. Lar é onde vossa voz se cala para que vossos ouvidos possam ouvir. Onde vossos olhos se fecham para que vossos corações possam se abrir. Lar, templo divino do ser em evolução. Lar, bênção que acolhe, acalma, zela, pondera, ama e perdoa. Protegei, vigiai, sustentai e edificai vossos lares. Isso é bem viver, isso é bem-estar, isso é respeitar. Bendito seja todo aquele que sustenta o seu lar. E assim, agradecemos ao nosso Pai de infinita misericórdia, sabedoria e amor, ao nosso querido Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, que tanto nos ampara, nos auxilia. Que nós possamos voltar aos nossos lares, fortalecidos, e podemos manter esse fortalecimento até a próxima quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como é de praxe do nosso trabalho, a gente sempre reforçando a necessidade do Evangelho do Lar, de reservarmos no máximo 30 minutos, no máximo até 30 minutos durante a semana, para fazer essa leitura que é tão importante, fazer essa reflexão do Evangelho no Lar, para que toda essa equipe espiritual possa fazer a asepsia do nosso lar e manter nós equilibrados e o nosso lar equilibrado. E também desejar um feliz Dia dos Pais para os pais biológicos e espirituais, todos aqueles que cumprem essa função. Então, um feliz Dia dos Pais nesse domingo para todos e que nos vemos na semana que vem. Vão em paz, que Jesus abençoe a cada um de nós. De luz, paz e amor em Jesus.